Mas tá valendo, tá valendo. Tá valendo. Doido, Boa noite, boa noite. Olá. Ei, estamos a live. Mas na câmera lá não tá aparecendo nenhum vídeo. Ai, porque eu tirei da tela porque... Ai, que tristeza. Que tristeza. Tá tudo bem. Sem problemas. Calma. O Espera. Matheus caiu? Que Ih, tristeza. meu Deus. Eu acho que eu Que tô aqui ainda. tristeza. Não, tá aqui. Aí, voltou. Acho que é o voltou. vídeo só. Boa! Tá tudo certo. Boa noite a todos. Espero que todo mundo esteja bem. E bem-vindos ao nosso Clube de Bots, nosso clube do filme aqui da The Bash. Hoje iremos falar um pouco sobre o filme Eraserhead. Né? Filme que... Olha aqui, eu vou ler a pauta agora. O filme aqui que é escrito e dirigido por David Lynch. Teve sua data de lançamento em 19 de março de 1977. É um terror surrealista. Foi o primeiro longa do diretor. Teve sua distribuição por Libra Filmes International. E teve uma receita de 7 milhões de dólares. Que eu imagino que para a época, não sei, me parece uma grana legal. Ainda mais se tratando do primeiro filme do diretor. Achei. Pelo que eu vi, foi considerado sim muito bem sucedido, dado o investimento que foi ali e tal. Exatamente. Mas, E também além disso... tem sua própria história, que eu quero falar então. sobre também, a produção do filme. Mas antes de a gente seguir aí com todas as etapas do nosso Clube do Filme, vamos aqui falar com os nossos sapateiros cinematográficos. Começando com ele. Essa patrulha é muito boa. Você gostou? Perfeito! Começando com ele, que está ali na sua regatinha, mostrando todo o seu físico exuberante. Beck. Opa! Então, hoje estamos aí para falar desse filme que, na minha teoria, tem a ver com paternidade. Então, vamos lá. Aliás, né? Hoje eu praticamente vou ficar de host mesmo, porque eu não vou conversar para vocês que eu fiquei mais perdido que barata tonta vendo esse filme. Espero que eu consiga sair daqui pelo menos algum entendimento sobre. Mas continuando aí. Legal que o Beck falou, tipo assim, um filme sobre paternidade, aí eu tô, check, sim, faz sentido. Aí você falou, fiquei perdido igual barata tonta. Faz sentido, check. Também. E aproveitando que você já tá na empolgação, Fael, dá seu boa noite aí para todos. É você, eu sou o Faero. O Faero. Boa noite, eu não pensei numa frase para esse começo, mas queria comentar que eu não sei se eu deveria ter achado, mas eu achei esse filme muito engraçado em vários momentos. Não sei se é tipo sobre uma conversa parecida com a B sobre isso, ou se foi só algum outro seriado que a gente estava vendo. Mas veremos se mais pessoas tiveram essa mesma sensação. E aproveitando que já comentei sobre ela, uma das mais belas, Dona Bárbara. Eu tava esperando o plot twist ele mandar qualquer outro. Eu mando Matheus. Definitivamente uma das experiências que eu já tive esse filme. E é isso. E por último, mas não menos importante, ele que fez suas anotações para o filme de hoje, então altas expectativas talvez? Matheus. Olá pessoal, eu fiz as anotações, mas agora eu não faço ideia do que está escrito, então talvez faça sentido em relação ao filme. Às vezes foi exatamente essa estratégia. E eu vou dar boa noite pro pessoal, eu, Rafael, que estou aí como host, não sei até quando, mas seguiremos. Talvez, definitivamente, vamos discutir. 2024 está chegando. Bom, então, foi o filme indicado pelo Matheus, certo?
Então, Matheus, se você puder dar um resumo, uma sinopse do filme pra gente, se isso for possível, por favor. Bom, Eraserhead é um filme surrealista que segue a vida de um cara que eu esqueci até o nome do ator, Ai, do caramba. personagem. Henry? Harry. Eu sei que ele é um cara de Acho que era impressão. Harry. Henry. Ele trabalha na impressão. Enquanto ele navega pelo processo de paternidade, casamento e a vida numa cidade industrial super bizarra. Em preto e branco. Acho que esse é um resumo pouco funcional, mas bastante resumido. Sim. Resumiu bem o filme. Bom, passando sobre a parte da sinopse aí, vamos chegar naquela clássica parte do nosso clube, que seriam as expectativas para esse filme. E aí, para as expectativas, qual eram as suas, B? Bem, no dia que foi passado o nome do filme, eu fiz uma breve pesquisa sobre na aba de imagens do Google. E fiquei um pouco, não vou dizer assustada, mas um pouco impressionada com as imagens que eu vi. Então eu já fui assistir o filme assim, nossa. E eu sabia que era na época do Halloween que ele foi definido e tudo mais. Eu achei que ia ir pra outra pegada, eu achei que ia pra um lado mais terror, assim, alguma coisa nesse sentido. E eu tô muito confusa sobre os sentimentos que eu tive, se encaixam ou não. Porque acho que foge um pouco da expectativa que eu tinha do que seria um terror, horror, alguma coisa assim. Então pode ser que ele ainda se encaixe na expectativa, só que não do jeito que eu tava esperando. Enfim. Tava esperando algo nesse sentido. Entendo. Faero, quais eram as suas expectativas aí para esse filme? Drogas. Quero sim. E acho que foram atingidas. Tava esperando uma viagem, assim. Tipo, eu nunca assisti, tipo, nada do David Lynch, eu acho. Tipo, acho que a coisa mais famosa é o Twin Peaks, né? Mas já ouvi falar, tipo, bastante que ele faz umas coisas bem surrealistas e tal, bem maluca. E aí, tipo, tava esperando mesmo umas viagens assim mesmo. E realmente, o filme é bem maluco, né? Então, já tava preparado, assim, pra vir coisa meio doida. Já tava com a mente no foco ali para altas loucuras. Isso. Matheus, você que sugeriu o filme, já tinha assistido? Quais eram as suas expectativas assim para esse filme? Ele tava na minha lista de filmes que eu queria ver um dia. Ah, pelo pôster, não, pela foto mais famosa dele, que é aquela imagem, o retrato de meio, 3/4 do Henry. Um monte de bico. Ah, exato. E por causa de David Lynch, que é um cara que tem umas ideias muito bizarras da vida, assim. Eu não tinha visto o filme, eu nem tinha pesquisado sobre o que era o filme. Aí, tipo, eu tinha uma vaga ideia de que era, tipo, beleza, surrealismo, preto e branco, David Lynch e aquela imagem. São as informações que eu tinha do filme. Então, essa foi a impressão que eu tinha quando eu fui assistir. Porque eu tinha assistido Cidade dos Sonhos, que é do David Lynch também, é Cidade dos Sonhos. E é profundamente estranho, bizarro e bastante perturbador. E daí eu falei, bom, não tem chance de ser menos bizarro e perturbador do que isso. Então aí foi essa a experiência que eu tive. Por fim, ela se consolidou como real e foi, tipo, bizarro e... Meu Deus. Eu tenho uma dúvida. Eu vi um vídeo falando que, tipo, esse filme provavelmente é o mais bizarro, ou um dos mais bizarros dele, que, tipo, a bizarrice
vai diminuindo conforme ele vai ficando mais famoso. Então, Essa era uma Fala aí, dúvida Bê. que eu ia ter, que é se Cidade dos Sonhos é mais ou menos estranho. Ou é a mesma coisa. Eu acho que ele é mais sólido no sentido de que ele tem um. Ele se passa em um lugar mais real. Só que o filme é perturbador em alguns pontos, no mesmo nível de perturbação. O filme como um todo não é necessariamente tão. Tipo, a linha base talvez seja mais baixa, mas os pontos altos do filme são tão bizarros quanto. Entendi, entendi. E Beck, expectativas? Como estavam as expectativas para esse filme? Então, cara, eu confesso, tipo, eu não tinha expectativas nenhuma pro filme. Mas, tipo assim, os 5 primeiros minutos do filme, que eu comecei a ver, eu pensei assim, putz, cara, isso parece, tipo, tem, tem muito cara de que filme de estudante de cinema. E aí depois que eu de terminei de ver fato. o filme, tipo, eu fui ver, tipo, e era um filme quando ele tava fazendo, tipo, um trabalho dele da faculdade de cinema, do David Lynch. Muito E conceito? um- pura, praticamente um conceitão, tipo, tinha um filme no conceito. Basicamente isso, assim. O filme E, conceitão. é, Conceitão é ótimo, eu cara, gostei. tipo assim, e eu não tinha, tipo, expectativa nenhuma pra esse filme. E eu não sei, tipo, ainda, tipo, definitivamente é um filme que eu já vi. E eu ainda não sei dizer se eu gostei do filme, se eu não gostei do filme, se, se eu assisti o filme, tipo, é um negócio assim, foi uma experiência. Definitivamente foi uma experiência. Bem, já no meu caso, eu sou uma pessoa muito simples. A minha expectativa era boa porque eu finalmente ia utilizar o MUBI. Ia poder ver a plataforma como ela é. Aliás, muito boa. Parabéns para eles. Bem legal a plataforma deles. E poder utilizar, achei bem interessante. Mas sobre o filme, a B tinha pesquisado algumas coisas. No meu caso, eu preferi ir meio blind, assim. E aí eu comecei o filme, tipo, com o que tá acontecendo e terminei o filme com o que tá acontecendo. Foi basicamente essa a minha experiência, assim, vendo esse filme. Tem algumas partes que extremamente perturbadoras, né, para mim. Posso comentar daqui a pouco sobre. Então, realmente, eu acho que de expectativa, se eu parar para pensar um segundo, eu tinha talvez uma expectativa de que fosse um negócio muito visual, no sentido, tipo, ia ter coisas muito bizarras visualmente, e teve. Mas eu acho que, além disso, me surpreendeu alguns outros pontos aí também que eu posso comentar durante a nossa conversa. Eu tive a impressão, ouvindo as expectativas de todo mundo, que todas as expectativas foram alcançadas. Sim, 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 sim. Bem, alguém quer dar início aí, puxar algum ponto sobre o início do filme? Antes de começar o filme em si, eu queria falar um pouco, tipo, sobre a produção dele, assim, porque eu achei interessante, eu acho que é um negócio interessante a gente comentar. Manda ver, manda Porque ver. enquanto eu tava vendo o filme, eu tive o seguinte pensamento. Ok, o David Lynch foi e fez esse filme, mas, tipo assim, quem deixou, assim? Quem deu dinheiro pra fazer isso? Quem Porque, deixou? tipo, porque tipo, é um esforço, tá ligado? Fazer esse filme. Tipo assim, não é um filme, assim, feito numa garagem, assim, é um filme com set, com atores contratados, com figurino, com props, com efeitos especiais. Então, tipo assim,
tipo, como que o. E é o primeiro filme dele, então, tipo, como que chega o David Lynch, jovenzinho, não sei quantos anos que ele tinha, na verdade. Tipo, nunca fez nada, tipo, nenhum longa, assim. E, tipo, quem que. E ele chega e fala assim: eu vou fazer um filme maluco. Oi. É que eu tive a sensação, lendo algumas coisas, de que ele era bem Ah, relacionado. Porque é um é, filme longo, assim, a produção dele é muito longa, acho que demorou mais de 7 anos pra concretizar. E algumas é. pessoas se prontificaram a participar. Aí eu fiquei com o sentimento, assim, de que já conhecia uma galera, sabe? Eu Então, senti um pouco isso também. é, e, vem- e tendo em conta ainda que foi um tipo um trabalho de faculdade também, acho que tipo teve um pouco tipo, ele deve ter usado também da infraestrutura da própria faculdade também para fazer isso aí. Vou Ele usou pegar muito do American Film Institute, e foi onde ele filmou muita coisa. E Tinha os ele. estábulos lá, né? Aham. Você viu? E ele teve financiamento de uns amigos dele que já eram da É indústria. a esposa dele da época que financiou uma parte, dava um pouco. Tipo assim, ele ganhou uma budget. A parte de tô dando passo para trás. A parte de bem conectado que a B falou, eu acho que faz sentido mesmo, porque ele era um cara que ele, tipo, ele era. Eu acho que ele já era visto como alguém talentoso, assim, só que ele não tinha ainda tido realmente o sucesso profissional, assim, ainda, né? Tanto que ele tava estudando ainda, e aí, tipo assim, ele queria fazer esse filme, e parece que um cara. O pessoal tava meio assim, não queria dar dinheiro pra ele. E aí teve alguém lá que era tipo diretor da escola, sei lá, de filme que ele estudava, alguém meio mais importante que falou assim: se não financiar o filme dele, eu me demito, sabe? Um negócio assim. Então, tipo assim, tinha gente, ele tinha boas Oi? conexões, assim, tinha gente, tipo, apostando bastante nele, assim. Ele ganhou uma Era bem budget, difícil, né? né? Ganhou um dinheiro da escola, que ele estourou essa budget. E aí quem continuou ajudando foi a esposa dele, foi dando umas doações, e o Jack Fisk, que era um personagem, é uma pessoa que aparece no filme, aquele cara que fica mexendo nas máquinas, assim, tipo, Uhum. num outro planeta, assim. Ele é tipo um produtor, assim, até hoje ele é um produtor famoso, assim, e ele acho que também era amigo do David Lynch, também ajudou com doação pessoal mesmo, assim. E o David Lynch filmou boa parte do filme nos estábulos que tinha na faculdade, assim, abandonados. Ele falou, ah, tá abandonado, ninguém tá usando, deixa eu usar. E ele, tipo, morava lá e ele ficava gravando o filme lá, assim. Então foi, tipo, um rolê, assim, pra ele fazer o filme. E a produção longa também, toda hora, tipo, acabava o dinheiro e tinha que dar um jeito. Então, tipo, não foi realmente. Não foi um processo simples, realmente. Tipo, ele conseguiu fazer o filme, mas realmente foi, tipo, batalhando pra conseguir fazer as coisas que ele queria, né? Então fez mais sentido pra mim, tipo, não foi, tipo, ele chegou, deu uma ideia maluca e por algum motivo alguém resolveu dar dinheiro. Ele teve que brigar pra fazer o filme que ele queria. E aí eu tô vendo aqui na Wikipédia, tá dizendo que o budget do filme, que eu não sei se inclui todos os gastos que ele teve, mas tá dando como US$ 100 mil. E ele recebeu 7,1 milhões, né? Então ele, digamos assim, recebeu 7 milhões a mais do que gastou, né? Então foi um ótimo sucesso, sim, realmente. Mesmo sendo um filme super esquisito e que parece que teve uma distribuição muito limitada, tipo, não passou no cinema, assim, era tipo em algumas apresentações, assim, bem limitadas, assim, então. Eu fico pensando quanto da influência de outros diretores tem pro sucesso do filme, assim, porque eu vi que ele era o filme favorito do. Ah, esqueci o nome do diretor agora. Kubrick. Oi? Stanley Kubrick. É, isso. Assim, e tinha outros diretores que comentam do filme também. Aí meio que vai alimentando, né, a própria fama do filme até hoje. Então. Sim. Então achei interessante essa história da produção dele.
Que eu acho que, tipo, como o primeiro filme do David Lynch e tal, é como, tipo, o primeiro filme de um diretor aspirante aí, não sei. Deu pra pegar e conhecer bem essa história, se deu pra entender bem, assim, o que aconteceu. Que foi uma produção, tipo, pequena, né? Tipo, não foi, tipo, um grande estúdio envolvido, assim. Eu achei legal de ver isso, assim, como que foi feito. É porque um filme em si você não tem muitos cenários, né? Tipo assim, geralmente tá tipo, É, no quarto dele, ou tá naquele caminho entre o caminho que ele fica passando, ou na entrada ali do elevador. São poucos cenários e tal. Mas é Fundos realmente, pretos. é realmente bem interessante saber dessa história, né? Você vê que, teoricamente, um filme, vamos colocar aí né, bem entre aspas, pequeno, né? Tipo, a grana que vai para você poder fazer um longa-metragem, né? Bem, uhum, aproveitando o gancho que você falou aí, que você falou que esse cara que aparece no início ali do filme, né? Aí uhum. já começou a minha falar para vocês que já começou a doidura aí para mim no começo do filme, assim. Já me perdi no começo do filme, assim. Vocês têm algum ponto que vocês queiram trazer sobre esse início? Gostaria Diz de... a cena inicial que ele abre a boca, sai um espermatozoide, assim, aí o cara mexe nas máquinas, o espermatozoide sai voando, Não era e acho que cai lombriga? numa poça d'água. Com a lombriga. Então, aí já começa a doidura, entendeu? Essa lombriga volta depois também, mas Ó, tem eu vou alguma confessar coisa que aí. qualquer ponto que eu trago aqui foi porque eu li em algum lugar, porque eu não consegui tirar da minha cabeça explicação lógica para absolutamente nada. Então, se eu Não, trouxer É, qualquer assim, também, teoria, não é minha. eu também, tenho também, também foi só uma entendi coisa. muita coisa estudando depois, lendo depois, Não, e pior que assim, vendo o vídeo. esse é um filme que você termina de ver e você fica assim, caralho, que foi, o Que que foi que momento. eu assisti? Que não, o que foi isso? Você fica desnorteado. E aí depois você começa a pensar, tipo assim, não, não é possível. Ele tava querendo passar alguma mensagem com esse filme. Não. Aí você começa a pensar, aí você começa a desenvolver umas teorias sobre o que é o filme. No fim das Eu tenho a minha teoria, mas eu contas, também não tenho muita certeza, tipo, da- se ela é bem embasada ou não. Eu só tenho a dando teoria da aqui um, familiar ali. dando aqui um pequeno spoiler das minhas impressões gerais do filme, assim, no fim das contas, eu acho que eu entendi que esse filme é meio. Não tem exatamente uma mensagem que ele queria passar, mas é meio que várias ideias, vários temas, assim, que ele meio que visualizou isso em cenas e ele que montou meio que nessa história, assim. Então, tipo, nem tudo tem um motivo ou nem tudo tá conectado, mas cada coisa em si é meio que você olhar, tem meio que um tema, tá falando de um tema e, tipo, Quase um ou é alguma sentimento. viagem assim. É tipo um sentimento, assim. Mas tem sim um tema que vai do começo até o fim do filme e uma progressão em cima desse tema, que eu acho que é justamente a questão da paternidade que o Beck falou. Mas, tipo, especificamente, medo da paternidade. Deus? Sim. Não, o Exatamente, meu comentário não era vai o meu ser ponto. construtivo. Esse é o problema. Esse é o porém. Porque eu tenho poucas anotações do filme. A primeira anotação que eu fiz do filme foi Watch. Justo. E a segunda foi: o filme começou há tanto tempo sem som que eu não sei nem se vai ter falas. É verdade. Daí, eu achei isso um detalhe interessante sobre a construção de cena. Eu achava até Mas, esquisito quando como. tinha. Então, é muito baixo de narração, de desenvolvimento. Mas, a análise final do Faero, eu acho que vai Não, ser a minha também na construção. Mas a gente eu- pode construir é, para chegar lá. Ah, mas não, e pior que você falou do negócio das falas, o filme assim, ele tem muita pouca fala. O que me fez chegar a imagem assim, do David, a gente é íntimo agora, sabe? O David, chegando lá com o o Davi, pessoal assim, com o script, com tipo 2 páginas de papel ao máximo, entendeu? Então, gente, esse aqui é meu filme.
Esse aqui é meu filme de 1h30, são essas 2 páginas aqui. E vamos aí, né? Tipo, Pior que a que gente- teve isso. Lendo as coisas do filme, realmente teve isso. Galera, quando ele chegou com o script, que era muito curto, né? Porque tem poucas falas e tal. A galera achou que ia ser tipo um negócio de 20 minutos. Aí ele falou, não, é um longa-metragem. O que a gente vai usar mesmo é papel machê, galera. Não tem... Tava escrito na canetinha, não usou nem nada, nem a máquina de escrever, nem nada. Mas ó, vocês comentaram sobre, né, que ele queria passar vários sentimentos e tal, não sei o quê. Aí, não, beleza, mas aí agora eu quero que vocês expliquem pra mim o que, pra mim, é a parte mais perturbadora do filme, que é logo no começo, quando ele vai lá visitar supostamente a namorada dele, né? eu já até imagino qual que é. Cara, aí tipo assim, eu vou falar pra você, depois disso, beleza que tem o bebê lá e tal, não sei o quê. Mas, pô, essa primeira parte aí é com os dois pés no peito, pô. Você sai do mano, o que que tá acontecendo? Que coisa bizarra é essa que eu Essa estou aí foi uma vendo? das poucas partes que eu achei bem objetivo o que ele queria passar, né? É um relacionamento ali que não tava muito certo, ele não sabia nem se devia estar lá ou não, sei lá. E aí a família falando, avisando ele que a menina tá grávida. E agora Não, tem que se virar. essa- A construção é muito esquisita. A casa é estranha e a cena da menina chorando atrás e o cara rindo é meio estranho. O franguinho. Mas é uma das poucas partes que eu entendi a estrutura do que tá acontecendo, entendeu? Eu tô sorrindo porque teve muitos momentos aí que, tipo, foram momentos que eu tava rindo e eu tava assim, não é possível, isso aqui é uma comédia. E, tipo, a cena da menina chorando e o cara sorrindo, tá? Não é possível, isso é uma comédia. Botando um cigarro na senhorinha da cozinha. E aí, não, bota cigarro nela. E aí depois mostra ela e ela, tipo, ela tá assim, com a cara, com os olhos fechados e o cigarro e não tá fumando mais. E aí eu falei, a véia morreu? Será que ela morreu? Tipo, é isso, de uma cena pra outra ela morreu e, caramba, já pensou que legal se ela só não aparece mais no filme, nunca mais menciona ela? E foi exatamente isso que aconteceu, ela nunca mais aparece. Eu fiquei muito feliz. É que é uma cena Ela tá lá assim. fumando, daqui a pouco corta, ela tá lá. E pronto, nunca mais menciona. E pronto, isso. É que se eu for falar o que acontece, Ai, ai. assim, de específico na vida dele nessa cena aí, em toda a cena, ela ia gastar realmente 2 falas ali, né? Tipo, e tal. Mas aí fizeram tanta coisa. É como se tivesse, tipo, a cena inteira completa com tudo que acontece. Aí você vai apagando as coisas esquisitas. Ah, vou apagar aqui a senhorinha na cozinha. Apagar o carinha sorrindo. Aí você vai apagando as coisas assim e dá uma estruturinha, sabe? Se você ignorar todas as coisas malucas, você vai ter um negócio ali, um fiozinho racional e tal, no fundo. Que é ali que eu me agarrei, gente. Eu chego ali que a ideia de, tipo... basicamente, acho que uma das únicas cenas lineares do filme que você consegue falar, não, beleza, as coisas estão se desenvolvendo de alguma Tipo, forma. tem uma linha de raciocínio ali. Exato. Tipo, Começo, meio e fim. você ainda consegue reconhecer, tem uma linha de raciocínio ali. Ah, Porque do mas resto do filme, eu vi alguns mas pera- negócios mas falando peraí. que parece um pesadelo. E é um bom Co- co- começo de pesadelo. Michael, eu entendi que a linha de raciocínio desse negócio é ele indo lá, e aí ele descobre que a menina que ele tava antes, que ele tava namorando, teve uma criança, né? Só que é muito bizarro, cara, que você tem, tipo assim, você tem a mãe dela dá em cima do, sei lá, o que é a cena. não, tipo, aquilo ali não dá pra dizer que ela dá em cima, ela abusa dele. Não tem Exato, o ela- que falar melhor. Porque do nada ela prensa uma assedia mão full ali. na parede e vai e enche a Isso mão. depois Tipo, é aquele dela ter negócio. uma reação que eu não entendi até agora dele cortando frango.
Eu não Então, entendi também. aquela parte também é outra parte do frango. Eu achei engraçado do frango mexendo a perninha, assim, mas o resto eu tava É, tipo, não sei o que tá Não, o frango acontecendo. mexendo a perninha é perturbador. Então, vocês têm algum. Essa cena do frango aí, né? Vamos lá. Tem algum. Vocês têm algum ponto sobre ela, assim? Do que poderia ser? Se veio alguma ideia, alguma coisa? Ou Não sei. simplesmente é. Pra mim é particularmente perturbador, porque. cara, eu não sei, tipo, essa é uma das coisas assim que, tipo, pra mim não tem muita uma explicação. Eu prefiro nem pensar nessa aí. Porque. Com certeza ele pensou que teria algum motivo ali, mas não. Porque assim, tipo, o que dá, o que eu posso ver ali, todo mundo tem é um franguinho pequeno, assim, não é um frango. Tá? Tudo teu franguinho. Porque cada um. É um frangão, né? Porque se eu me lembro bem, cada um tem um, né? Tipo, tem no prato. Sim. É, A codorninha. É um franguinho man-made, né? Ele é tipo, não é Pelo que eu natural, lembro, né? é isso, assim, cada um tinha um mini frango assim no seu prato. O que pra mim, tipo assim, o que pra mim lembra a história, tipo, não eram frangos adultos, assim, não eram totalmente Não, então, desenvolvidos. mas o cara Então, fala que, acho tipo, que já não vem dessa é. ideia, tipo, dele. O pai da menina fala que é, tipo, é um frango fabricado, que, tipo, não é natural e que ele é pequenininho. Ele fala alguma coisa nesse sentido, assim. Uhum. Então, é, tipo, mas como assim eles fazem frango em fábrica nesse mundo? Aparentemente sim, não sei. Tá muito diferente Aparentemente, sim. de outras coisas que a gente tem na realidade, assim. É igual. sim. Ah, Não sei, vai mas ver a famosa carne feita em laboratório que os veganos querem aí, que tipo não vai mais precisar matar animais e tal. É o frango. eu devo dizer pra vocês que, inicialmente, pelaquela cena inicial e tal, eu achei que ele era um alienígena. A início de conversa que. E aí, quando ele mandava o rolê falando que ele tava de férias, tá ligado? É que ele tava, tipo, dando um rolê em outro planeta. Na minha cabeça. Que foi o que veio, assim, de prima na minha cabeça. Aí depois a B falou pra mim sobre o lance lá, né, da paternidade, não sei o quê. Sobre os artigos que eu li sobre. Aí eu entendi. Mas, tipo, pô, o filme começa com, sei lá, tipo, parece um planeta explodindo vindo da cabeça dele, tá ligado? Eu falei, pô, ele tá, sei lá, chegando na Terra, algum rolê assim. E aí, tipo, ele tá de férias, ele tá falando que tá de férias e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, mas beleza. E depois o filme foi É, desenvolvendo. essa cena dele na casa da família da moça, eu esqueci o nome dela. A Mary Mary. X. Mary. Ela, tipo assim, aí eu tenho uma interpretação dela que também, tipo, não sou um gênio, eu montei isso vendo vídeos depois, lendo depois, assim, tipo, não pense na hora, também não tava entendendo, assim, né? Mas, tipo assim, o filme eu acho que no fim das contas ele é muito sobre, tipo, é sobre esse medo da paternidade, mas, tipo, também, assim, medo das responsabilidades da vida adulta, tipo assim, medo da vida adulta, alguma coisa nesse sentido. E aí essa cena, se você partir dessa interpretação, é tipo assim, ela tá falando muito sobre muito desse contato meio constrangedor que você tem às vezes de você tipo ir conhecer os pais da sua namorada, por exemplo, e vocês ainda não se conhecem, talvez vocês não tenham tipo o mesmo background, aí um não sabe direito o que falar pro outro e fica essa conversa meio esquisita. Aí eles vão comer um negócio e tipo, pra eles é super normal, mas você não sabe como que funciona aquela comida, nunca comeu. E é um pouco tipo esse medo dessa coisa elevado assim ao extremo, assim, a níveis absurdos. É uma representação absurda desse sentimento, desse medo de lidar com essas situações da vida adulta, assim. Entendi, Eu entendi. acho que essa Seria É, foi o que eu algo interpretação que senti também. hum,
Entendi. Seria tipo assim, coisas que, vamos colocar assim, seriam uma fase que todo mundo vai passar da vida, seja do lado do homem, seja do lado da menina ali, e elevado a décima É, potência ali de a estranheza. forma como é representado, como é feito na cena, né, por ser um filme surrealista, tal, maluco, é uma forma absurda, doida, assim, que ele vai e coloca umas maluquices, mas, tipo, eu acho que essa ideia, ela faz sentido, assim, eu acho que eu consigo... Para mim fez muito sentido que talvez foi uma coisa que estava na cabeça do David Lynch, essa coisa do medo das responsabilidades, medo da vida adulta, e esse sentimento virou uma cena maluca, assim, sabe? Tipo, é como se fosse uma cena maluca que é esse sentimento saindo de dentro dele, tomando forma de uma cena super absurda e exagerada, sabe? Pra mim foi o que fez um pouco que fez sentido disso tudo, assim. Aliás, voltando só um pouquinho na questão da produção do filme, durante a produção do filme, o David Lynch ele tinha uma filha que durante a produção ela era acho que bebê ou muito pequena e tinha essa história de que ela não sei se era doente ou se ela acho que ela tinha uma deformidade no pé, alguma coisa assim. Então ela tipo exigia cuidados e tal. E aí tem muito dessa coisa de tipo essa ideia de que talvez era muito do medo que ele tinha de ter que lidar com aquela criança que precisava de atenções especiais, que acabou virando o que tá no filme, que eu acho que ele já negou, mas que a filha dele hoje em dia ela fala que é total assim, que é sim, é baseado nela, ela fala. Mas isso é meio especulação, mas assim, mesmo sendo só especulação, tipo, se ele realmente tinha essa filha que tinha essa condição, então, tipo, com certeza ele sentia preocupação, medo durante essa época. E aí o que eu consigo ver é que isso passou pro filme, assim, né? Tipo, essas emoções foi o que gerou na cabeça dele, inspirou essas ideias, eu acho. Então, pra mim, no fim das contas, foi isso que eu consegui fazer sentido, assim. Eu penso que é exatamente. Eu penso muito parecido com isso. Que é tipo, é um cara que tá ali na beira dos seus 30, que tá se aventurando não no sentido, tipo, nossa, mas no sentido de, tipo, ele tá tentando produzir os próprios inícios de carreira dele, e de repente a filha dele tá com essa coisa, esse problema de saúde, e daí o cara sublimou tudo isso como um filme bizarro. E. Mas é também um cara que não. A questão da produção de filmes, pra ele, parece que não é uma coisa assim. Tipo, ele não vê muito. Não é muito assim, esse é o meu trabalho, essa é a minha carreira. É meio que tipo assim, essa é a minha paixão, assim. Isso aqui é o que tá na minha cabeça, eu quero botar na tela, assim, sabe? Tipo, é um pouco isso. Foi uma Esse boa aí é um interpretação. negócio, pô, é diferente, porque eu pessoalmente não sou uma pessoa extremamente artística, né, do ponto Você acha que é um cara bem prático, né? Passa bem essa exatamente. impressão. Então eu tenho bastante dificuldade de entender e, na verdade eu acho até legal quando vejo uma parada nesse sentido, assim, de tipo, realmente não trata-se de um filme assim muito direto, né? Tipo assim, que nem vocês comentaram, assim, tipo, beleza, tem aquele conceito ali, mas tipo, a pessoa extravasou de um nível assim que eu fico pensando, pô, mas, né, como é que veio na cabeça dele, tipo, esse, esse lance de, tipo assim, deixar o mais estranho possível esse conceito que ele tinha de, né, que nem vocês falaram, do medo, da vida adulta, não sei o que. Mas agora, o que o Faero falou, pra mim faz muito mais sentido com essa interpretação, assim, de que. Porque no cinema não vejo tanto, até porque a gente é meio que bombardeado por coisa mais mainstream e tal. Mas em outros tipos de arte tem muito mais. Opa!
pintura, por exemplo, é um negócio que a pessoa faz ali para expressar um sentimento e expressar um conceito, e tá todo mundo já meio que acostumado com isso. Até música, assim, tem algumas coisas mais experimentais, outras coisas que vão nesse sentido. Cinema em específico não é um negócio que espalha assim tão rápido quando faz isso. Mas agora pensando, dá pra fazer exatamente a mesma coisa, né? Só assim passar. É muito mais visto como uma profissão. Vou expressar isso melhor pra ficar meio. Mas o resultado da arte de pintura pode ser comercial, quanto é comum ver também só por expressão a pessoa fazendo sozinha ali, ou pra nichado, alguma coisa assim, só para se expressar. Cinema, já, talvez por ser mais caro, né? É mais raro de ver, e aí a gente fica, pelo menos pra mim, eu fico esperando que tenha sentido. Mas como uma forma de arte, é uma das artes lá, faz sentido não ter também, só ser uma expressão de arte. O que me veio na cabeça agora foi um negócio que você explicou pra mim, que foi, tipo assim, acho que era Fashion Week da vida. Você vai ver o desfile são roupas extremamente extravagantes, que não necessariamente você vai ver aquela roupa na rua no dia a dia, mas o conceito tá lá. Então eu imagino que esse filme tenha conceitos que depois foram outros diretores ou outros filmes pegaram certos conceitos que estavam ali extremamente exagerados e eles aplicaram depois nos seus filmes, sejam, sei lá, conceito tipo técnico do filme ou então da parte de som que foi uma das partes que mais me chamou a atenção do filme, assim, a parte sonora do filme é muito legal. Então, eu imagino que não conheço muito sobre história de cinema, mas me deu essa sensação agora da gente conversando. Foi algo que tá extremamente mais exagerado, assim, mas que vai servir depois para que seja utilizado em outros pontos. Sabe? Serve muito de inspiração, E é né? impossível. E, cara, assim, e é impossível não ver um filme do. E isso já dá até pra ver, desde esse primeiro filme até outros filmes, né, que ele veio lançar depois. É impossível você confundir um filme dele, assim, cara. Por exemplo, Sim. por mais que eu não tenha assistido Twin Peaks ou outros filmes que ele lançou, tipo, só de ver uma cena você já consegue conhecer de quem é o diretor. Tem muita E, assinatura. esse filme, o Eraserhead, é isso tudo assim, tipo, é o David Lynch, 101 ali, tipo, é o básico dele e ele levou isso para as outras produções que ele também levou, tipo, o visualmente dele, assim, é muito único. Então, e, cara, por mais que eu tenha achado muito bizarro, assim, tipo, não dá, não tem como negar que, tipo assim, é um filme único, assim, tipo, você não tem outros diretores que tem a mesma parte gráfica, assim, de visual igual a dele. Como disse a B, diferenciado. Mas ao mesmo tempo, se você tem uma coisa muito diferente, ninguém pensa sozinho, né? Então ele vai ter o grupo de pessoas que deve se identificar demais assim, com isso. Que não existe a pessoa única que tem só ela, assim, então ela é um. O Kubrick, pelo jeito, é um deles que, tipo, o filme favorito dele, aparentemente. Não, sim. Ele com certeza, tipo, ninguém cria nada do zero, assim. Tem as influências que ele teve. Eu quis dizer Mas, mais no cara, tipo sentido assim, em por que mais ele, que o ele Kubrick tenha. toca, sabe? Não é um filme que ele vai fazer sozinho, não vai tocar ninguém. Deve ter pessoas que vão. Tem, né? Pessoas que se identificam com aquilo. Sim, sim. Mas Com nesse certeza. sentido. Até porque se alguém vai fazer um Não, parecido assim, vai querer deixar sua marca também, vai pelo menos mudar um pouco, né? Não é possível. Só aquele grupo lá que é. imitou Led Zeppelin que gosta de copiar. Eu tenho Sim. implicância com essa banda, deixa quieto. Então, tipo, por mais. É que esse também não é, tipo. Não é bem.
esse tipo de filme mais surrealista, assim, não é mais bem o tipo de filme que eu gosto de ver. Mas com certeza deve ter uma penca de gente que foi influenciada por ele. Acho Fica de até interessados. o próprio cara que do canal que eu vejo e eu fui ver. Tipo, esse foi um dos poucos filmes que geralmente eu termino de assistir e eu evito ver tipo, outros análises, coisas para até o clube do filme, né? Mas esse foi um dos poucos filmes assim, cara, não deu. Eu tenho que ver alguma explicação que me ajude a entender esse filme. E esse foi um dos assim, então. Foi. Mas é bom também, né, de vez em quando assistir os filmes mais nessa vibe, assim, porque faz você sair um pouco da zona de conforto também, né? Ou do padrãozinho que a gente tá acostumado de assistir alguns filmes. Esse é o objetivo desse clube. Exatamente. Pô, mas Exatamente. se for isso, eu estou falhando miseravelmente com todas as minhas indicações. Não Eu queria vou apontar ter- dedo, vou ter- Rafael. Não, Vou ter que, mas vou na ter que verdade, rever isso. então, mas na verdade não, porque assim, o tipo de filme que o Matheus e a B indicam são filmes assim que provavelmente eu nunca veria. Então, tá fazendo, então tá certo, tá certo. O, Tem muitos filmes tipo, que vocês indicam que eu não veria por conta. então, o Faer, eu, você e o Faer, a gente tem mais ou menos o mesmo gosto de filme, assim, parecido. Mais Rapaz, alinhado, assim. você não tem noção do próximo filme que eu estou preparando. Deixa eu ver quais A são B as. já teve um spoiler, mas deixaremos por enquanto que não chegou o Criou momento. expectativas agora, criou expectativas. Expectativas. Mas, como diria aquele meme dos dois pedreiros conversando, e o bebê, hein? É, rapaz. O ET? Cara, então, é nesse, nesse momento. É nesse momento que começa a se criar a minha teoria de que o filme é sobre paternidade e como. Paternidade, tipo, e como ele não. Geralmente os homens não querem, tipo, se comprometer com a paternidade, entendeu? Porque, tipo, tá Ou criança, vai não lá, a criança tá sempre sabem chorando, também. não sabem, isso aí. Não sabe, tipo, a criança tá sempre chorando, e até o momento que a menina, tipo, estoura e vai embora. E, tipo, e ele tem que ser obrigado a ficar lá. O que achei revolucionário, Ele aliás. não. Ah, Pro, com certeza. pro filme de Em 70? 77. Pois é. O pai não tem ido embora? É. De cima, Apesar que pra ela era um negócio muito mais claustrofóbico, né? Eles foram morar num quarto no fim do corredor, num lugar mais escuro, cheio de terra, virado pra parede, né? E ela não saía, ele saía. Mas, Aliás, outra coisa que não dá pra saber é se, tipo, quando ela saiu, se tudo aquilo lá, tudo aquilo lá passou num dia só, no dia que ela saiu, ou, tipo, ela saiu e não voltou mais. é porque tá ela falou ligado? que Não queria deu dar um não deu- tempo, né? Mas quando vê ela sai falou com a que queria mais tudo. dormir. Eu acho que passou É. um tempo. Acho que passou um tempo. Bom, é um jogo super subjetivo, então pode ser que tenha passado um tempo, pode ser que seja tudo, tipo, a percepção dele sobre a situação como um todo. É, De, tipo, isso aí. tudo aquilo aconteceu muito mais devagar na vida real ou muito mais rápido na vida real. Aliás, essa parte do bebê ainda estava contribuindo para o fato de eu achar que ele é um ET. Eu tô pensando nisso, Fael. Eu tô pensando nisso. Eu acho que eu vou voltar nessa teoria nas considerações finais. Pô, sabe Eu por tô quê? pensando sobre Olha só isso. pra você ver. Por que o bebê não come papinha normal, velho? Por que ele recusa papinha normal? Eu achei que você ia falar por que o bebê é daquele jeito. E todo mundo parece isso ok aí, com aquilo. alienzinho. Cara, então, isso faz parte da minha teoria, porque, tipo, na verdade, isso é a percepção dele, do bebê. Entendeu?
Porque assim, Tá, ele Como não, uma criatura. de certa forma, ele Bizarro. não, aquilo ali, ele não entende aquilo como se fosse dele, entendeu? Tipo, é uma criatura que era criatura estranho. estranha, tudo assim. Então, acho tipo, e isso acaba criando uma certa distância, serve para criar uma certa distância dele com o bebê. Porque assim, todo mundo age normal. Tá ali Mas ali todo aquele mundo acha bebê normal qualquer coisa, né? Tá tipo a moça, a senhora fazendo gemidos estranhos no meio do jantar lá e tá todo mundo ok. A menina passa mal no sofá, outra só. Qualquer coisa que a gente acha estranha, eles estão. Ah, mas faz sentido Normal. também, né? Porque tudo é a visão dele, né? Tudo é tipo, visão tudo dele. então, é a ele- visão dele. Então é por isso assim, eu ainda acho que tipo, é a visão dele sobre o que é ter um filho. E ele não, de certa forma, ele nunca se compromete com aquela criança, né? Ele tenta, tipo, ele percebe que a criança está doente, faz os negocinhos Mano, lá, mas na essa cena verdade ele tenta vazar pra ir procurar ajuda. essa cena do menino dele percebendo que a criança tá doente foi outra que eu ri e que eu falei, cara, isso é uma comédia, porque ele mede lá, como é que é? Ele mede a temperatura da criança, olha se tá tudo certo, assim, aí ele sai andando, assim. Aí daqui a pouco eu acho que ele mexe na porta, a criança chora, ele olha assim, a criança tá tipo cheia de pústula, assim, tá tudo estourada, assim, ele. Ah, você tava doente. Tipo, do nada. Pois Não é é. possível. Sobre essa parte, assim, sobre, tipo, porque parece como se fosse sei lá, como se fosse um sarampo ou uma catapora na criança, né? Nessa Umas parte. verrugas, sei lá. Então, mas É Negócio nojento bizarro. demais. todo esse lance, tipo assim, essas marcas, né, que ele teve aqui na criança, me lembrou muito o cara que tá fazendo, porque ele também tem um sarampo, uns negócios, assim. Só que eu não consegui fazer o vínculo das duas coisas. Eu não sei se era para ter um vínculo, mas me soou muito parecido Ah, o a cara do doença. planeta lá, que ele é meio Exatamente. doente assim também. É, Nossa, realmente. mas eu não consegui fazer o vínculo das duas coisas para saber se tem algum rolê, né? Ah, eu posso Nisso aí, dar uma sabe? empurrada nisso, assim, porque, tipo, tanto o cara como o bebê, eles estão controlando, de certo modo, alguma coisa. O cara tá controlando ali aquelas ferramentas, os ganchos lá, sei lá. Os E a vida do cara. espermatozoides dele. A vida dele tá sendo controlada pela existência do bebê ali. Ele tava num relacionamento que já tava terminado, pelo que entendi, fazia tempo que não via, tanto que ela teve a criança e não sabia. E tipo assim, agora ele tá sendo controlado pela criança ali. Entendi. Justo, pode ser um bom caminho. Teve que achar um relacionamento, trazer alguém pra dentro, morar junto, tá tudo vinculado em torno da paternidade. Tipo, ele tem que assumir as responsabilidades dele com. Ali, porque assim, vamos combinar, tipo, a criança nasce, ele ainda tá de, ele ainda tá de férias, só que ele nunca tá lá com. E esse é um dos motivos da esposa dele ir embora, que, tipo, ele nunca tá em casa ajudando ela com nada, né? Lógico, você tá comunicando com a nave mãe. Aí é por Tem isso uma que. cena. Acho que é a primeira cena que mostra ela cuidando do bebê, que ela tá tentando dar comida, se ele não come, ela tá tendo uma dificuldade. Aí o Henry chega assim, fala oi, deita na cama e fica lá. Tipo assim, ele não tem nem noção assim do que tá acontecendo, assim, da seriedade da situação, né? Ele é muito Tá, empurrado, fica né? rindo lá. Tipo assim, tudo que ele acontece com ele assim é consequência das coisas em volta. Ele não age muito. Por isso que não tem fala, ele nem fala meio direito. que. Ele não tem Parece que controle ele sobre não, nada, né? não sabe o que tá acontecendo, ele não tem controle, assim, ele tipo fica meio perdido, assim. O maluco não tem nem vaso pra colocar as plantas dele, gente. Pô, as plantas dele tá tudo na terra, dentro do apartamento. Ex- Você vê um negócio desse. Verdade. Exatamente.
Ele Imagina a bota. sujeira que aquele negócio deve fazer ali. Nossa Ele senhora. tem uma minhoquinha que ele põe na caixinha e ela cria vida. E foi a atenção que eu não entendi também. O que que Olha só isso pra você tem a ver. ver Aí, de com. novo, por que que eu achei que ele era alienígena, cara? Porque na minha cabeça. Olha só pra você ver. Aí depois hoje eu vi um vídeo falando que STP são conspiracionistas. Tô começando a achar que é verdade isso aí. Porque olha só pra você ver. Ele traz a minhoquinha, ele bota a minhoquinha lá no objeto que deve ser um objeto alienígena. O bebê não queria comer nada. E aí depois ele alimenta o bebê com a minhoquinha, cara. Porque é isso que os alienígenas comem. Aquelas minhoquinhas Ele brancas. alimenta o bebê com a minhoquinha? Se eu não me engano, tem uma hora que ele tira a minhoquinha assim e dá na boca do bebê. Eu esqueci disso. Eu Terei não que rever lembrava essa disso, cena não. pra ver se é isso mesmo. Será que tem no YouTube? Vou descobrir. Caraca, essa teoria do alienígena tá ficando cada vez mais Incrível. plausível. Olha É aí, mais que olha aí, Ó, hein? o cara da conspiração trazendo as teorias. Será que o David Lynch é um alienígena e, na verdade, ele tá passando informações sobre a raça dele, sobre o dia da invasão Pode ser, pode ser. O que me faz subliminares? juntar aí essa minhoquinha numa espécie de oratório. A moça do papel machê. Tem a bochechinha assim, de massinha. É Cara, a Essa aí eu viajei. Lady então, in the Radiator. então, eu Mulher do vi É o radiador. nome isso. da personagem. Mulher no radiador. Ah, Eu vi isso e uma das cenas assim, eu tava achando era o desejo dele, tipo, de. Não é de de abortar liberdade. o filho, assim, tipo, mas tipo, pra mim, tipo, era uma personificação dele, tipo, tipo, dele querer matar a criança. Mas depois, eu analisando assim, eu vi que ela é mais ou menos como se fosse a personificação da morte. Então, que ela tá lá, tipo, tem uma cena que ela tá dançando e cai vários filhotinhos, não sei, né? E ela começa a esmagar, pisando em cima e tal. E, então, pra mim, tipo, pra mim, aquilo ali, a minha interpretação dela foi mais ou menos isso, tipo assim, ela o que ele queria fazer com o filho dele, tipo, era o que ela fazia com os embriões lá É, que ela que fica na, cantando que lá então, no que é isso. paraíso todo mundo é feliz, alguma coisa assim. Então. Pois é. Ela pode ser também uma representação do tipo vontade de liberdade, assim, de se livrar daquele problema ali. Então, eu Tipo, também acho que de era sair isso daquela mesmo. situação. Mas de uma forma mais geral do que só, tipo, representar a vontade de matar a criança, mas de uma forma mais geral também de se livrar das responsabilidades, assim. Pode ser alguma coisa E, assim também. Que ele tá naquele quarto, então, olha só. Aquele quarto fechado, escuro, que ele olha pra janela e tem uma parede de pedra fechando, não tem saída. E aí ele vê um buraquinho assim por onde tá vindo uma luz e daquela luz vem aquela mulher cantando que representa a vontade dele sair dali. Olha só, loucura. Eu acho que é isso mesmo. É esse desejo de uma vida perfeitinha aí fora daquela realidade É uma foi visão imposta possível, sobre eu ele. acho. Eu acho que meio que esse então, filme ele tem uma parada que, tipo, que a maioria das coisas não dá pra ter uma interpretação só assim e falar é isso aqui. Elas, tipo, pode ser interpretada de várias formas. Se então, faz achei, sentido. No fundo, subjetivo, apesar, ponto. é, então, É bem exatamente. E subjetivo. apesar de eu achar que o filme fala sobre paternidade, eu acho que ele não fala só sobre isso. Ele deve ter outro ponto ali, que pra mim, paternidade é o que foi o que pegou mais, assim, tipo, da mensagem. Porque, por exemplo, eu não tenho nenhuma explicação para aquele sonho que ele
detetive da cabeça dele, tipo, sai e leva É pra dar o nome do filme. Ah, dos lápis. É, É pra transformar a cabeça dele em borracha. É só pra explicar o nome do filme. Ele afogando lá junto com a moça enquanto fazem coisas, tá tudo de boa. A Hum. vizinha da frente. É da frente. Não, Esse que vai ser na, a... A ve- na vizinha da frente verdade. que parece a Marília Pera. Não, mas pior que eu acho ele, tipo, o fato dele se afundar na coisa ali, eu acho que faz sentido da parte metafórica ali, né? É do que ele tá se afundando no desejo. Entendeu? Ele Bonito. tá se desejando consumir ali por essas coisas Se carnais. afundando no leite. Exatamente. No caso ali é algo no petróleo, né? Porque é preto o negócio. Mas na verdade, tipo, essa é a representação pra mim do que dali dele tá se afundando em algo que ele de certa forma tipo, de certa forma não, eu acho que ele sabia que era errado, mas mesmo assim ele foi. Eu imagino de todo esse lance que a gente está comentando, assim, de que eu não sei quantos anos ele deveria ter no filme, esse o personagem principal. 30 anos? Ou, não, o David Lynch tinha 30 Ah, na tinha época que ele 30 anos, fez. mas o personagem principal a gente não sabe quantos anos ele tinha, né? Não. Então, vamos parar que é tipo assim, né? Você ter uma gravidez muito jovem é um temor que até hoje é um temor para as pessoas, né? Mas aí agora eu fico pensando se você fosse, poxa, vou fazer um Eraserhead atual, assim. Vocês já pararam para pensar quais seriam os grandes temores que a gente teria que representar no filme, por exemplo? Eu acho TikTok. que. Eu acho que é Toque. parecido, porque o temor dali, na verdade, é a falta de controle da própria vida ali, né? Tipo, a falta de liberdade e tudo mais. Uhum. Acho que até explica também o tiozinho lá que tá mexendo com os controles. Aí acho que dá pra fazer um paralelo hoje com coisas que tiram a liberdade das pessoas, porque sempre vai ter alguma coisa. Se não for essa situação de uma criança não esperada, pode ser emprego, pode ser. Aí pode não ser uma criança, mas alguém doente que está sob sua responsabilidade. Sempre vai ter algo que vai tirar um pouco da liberdade de todo mundo, né? Todo mundo tem algo que vai segurar. Sim, eu também. Eu concordo com a Bia, acho que é isso mesmo. E pior que assim, eu acho que esse filme, o fato dele ser muito surrealista, assim, as coisas, ele ser muito abstrato, faz dele ser, tipo, ele ser atemporal, que tipo, eu acho que eu não digo que os assuntos que ele traz são comuns hoje, assim, mas da forma que ele trabalha o filme, de uma forma muito bizarra, funciona tanto naquela época como acho que funciona hoje ainda também. Então, Permite você entender a ideia dele sem se apegar ao. Né? Tipo, ele não tá restringido a algo só daquela época, né? não, não, Uhum. não tá. Sei lá, tipo, provavelmente se fizesse ele ia mexer algumas coisas mais na parte técnica, assim, tipo, questão de efeitos visuais e tal. Mas de resto, acho que, tipo, toda a história com a narrativa, tipo, a construção dele, acho que não mudaria muito pra hoje, assim. Uhum. Continuaria bizarro igual. É, continuaria. E na verdade, eu acho que ele faria até mais sucesso hoje por ser um filme. Ele tem o quê? Ele tem 1h20 de duração? Ele é Acho que é relativamente. uma hora e vinte, uma hora e meia. Então. 88 minutos, acho. Então, acho. 89. Então, ele tem. Eu acho que ele poderia fazer até mais sucesso hoje, porque a gente tá mais acostumado com mídias mais rápidas. Então, ele seria bizarro, todo mundo ia fazer, tipo, ia achar aquele negócio muito estranho.
E por aí ser um filme mais curto, acho que fazer mais sucesso também. Mas. Tivemos as origens, E né? provavelmente ia ter vários teorizar e tal. Não, não sei dizer, tipo, que se mudaria alguma coisa nele ou não, mas acho que ele continuaria bizarro igual, acho Um que filme, faria então, até mais sucesso. é um filme. Eu gostei do que vocês comentaram sobre ser um filme atemporal ali, que funcionaria tranquilamente hoje, assim, tipo, se lançasse hoje, teria, né, soaria estranho. Bom, alguém tem mais algum ponto, alguma cena específica que queira puxar sobre o filme, que queira trocar uma ideia? A cena dele matando o filho dele? É bastante. Cena da cabeça Impactante, sair. de fato. Aí quando vai Esse abrindo de assim, transformar começa a baixo, assim. abrir a criança. Socorro. Não, e a criança, assim, vão concordar que a criança é um pino. Porque, tipo, Um quando eu achei que ia pinho. cortar o negócio, eu achei que ia aparecer uns bracinhos, umas perninhas. Não, tipo, é só aquele ali, o pescoço e a cabeça. É tipo como se aquelas faixas que segurassem os órgãos ali, né? Quando ele corta, É, começa a é abrir. que, pelo que eu entendi, a ideia é de que o bebê não estava formado ainda, né? Então, tava com cada aquele jeito. Isso É, é a vibe que eu acho que peguei. sim, isso aí. Mas eu acho, voltando aí da questão da paternidade, eu acho que aquilo ali, tipo, é ele desistindo da paternidade e abortando a criança depois dela ter nascido. Então, ele se tornou, tipo, o ultimate pai ausente de Star Trek também. Foi. Ele não aguenta, tipo, ele não aguentou a pressão de ter que criar a criança sozinha e ter um fim nela, tipo. Cedeu a ideia de eliminar a criança. Matá-la. Da Só que ao criança não mesmo existe tempo a mais. criança toma a realidade dele porque ele vira parte Tipo, e eu acho que criança. também exatamente. A criança se vinga, mas acho que não pelo fato tipo, da criança se vingar, mas como a sociedade começou a ter a visão dele, assim. Que é uma coisa Tô muito estranha, falando tipo assim, da. Quando ele fica com. Quando a moça olha pra ele, aí tá a cabeça da criança no lugar da cabeça dele? Ou Mas não? tem isso Tô também, né? viajando. também Eu tem acho que é isso. Não, muito mas relativo a coisa toda de, tipo, ele ser superado pela cria dele ali, pelo alien, pela criança, como, tipo, ele não ser mais ele por conta daquela figura, criatura. É tipo, a minha criatura, vida exatamente. mudou em torno para que, tipo assim, ela se tornasse o foco, né? Você teve toda uma Exato. mudança da vida para ela se tornar o foco, assim, do que vai ser minha vida agora. E aí, mesmo quando ele elimina essa criança, ela, tipo, só cresce e se transforma em, sei lá, culpa e tudo que permeia Então, a é que vida assim, dele. é. E por isso assim, acho não de forma literal, acho que ele não matou a criança, mas acho que ele tentou se livrar dela e ela acabou crescendo ainda mais, assim, na vida dele. Mas termina com ele a moça lá, a mulher no radiador lá abraçando ele, né? Ele, tipo, levando ele pra luz, assim. Então, eu acho que isso meio que representa que ele E- realmente Foi matou Jeff. e, tipo, se livrou da situação de alguma forma. Então, é que, na verdade, eu acho assim, eu acho que ele não matou a criança, mas eu acho que ele se matou. Hum, Ele foi de e F, assim como o Omigo. foi pro Hum. inferno. Pro inferno não, foi pro E, heaven. porque eu acho que assim, eu não sei se eu teria.
acho que tem toda aquela a viagem assim, dele, quando ele mata a criança cresce, tipo, sai aquela gosma, começa a tomar conta do quarto dele e tal, Que cena bizarra. entendeu? Tipo, e aparece a criança tá lá grandona, assim, e tal. Acho que, tipo, não sei, acho que foi ele visualizando como seria e tal, acho que ele não aguentou e... Isso explica também o rapaz lá dos controles que quebra tudo lá, que aí não tem mais alguém controlando a vida dele. É verdade, verdade. Hum, Já não tem mais o faz que ele sentido. controlar, né? Pois é, Pois é. eu Então quer achei... dizer que esse filme faz todo sentido no fim das contas. Tá todo explicado. Pelo Claro, que eu entendi. é só você ver o filme, pensar por umas 36 horas seguidas, Se eu não me ler engano, matéria isso, de resolvemos mestrado, o Razorhead. se eu não me engano, a B falou comentou comigo explicando a Razorhead. que ele nunca falou sobre o que é o filme, né? Ele nunca especificou sobre o que é o filme, assim, ou deu a visão dele do que é o filme, porque ele acha muito mais legal a visão que as pessoas que assistiram o filme têm e as teorias que foram surgindo a partir do filme dele. Então, ele guardou para ele, assim, qual é o verdadeiro significado para ele, assim, e o resto deixou a galera Que é o que eu Isso é teorizar. acho muito que o Oda faz sacanagem. com One Piece. É, então, Eu isso é acho que muita ele tá sacanagem. certíssimo. É muito sacanagem porque pode simplesmente ter colocado um monte de nonsense, assim, e tá falando assim, não, tem um sentido sim, gente. Continua especulando aí que vocês descobrem. E aí ele Então, tá mas, lá, tipo, lendo as histórias lá, cara, as teorias. pô, mas eu acho isso muito mais legal, tipo assim. Tanto. Até do ponto de vista artístico mesmo, cara. Tipo, pode. Tem a gente tá aqui tendo teorias, interpretando o filme de várias formas. E às vezes nem é, ou às vezes a gente acertou exatamente o que quer, mas cria uma discussão e tal. No Libera a caso, história pra ser o que a gente quiser, né? Pra, é. tipo, Do, interpretar como a gente puder aplicar. Perdão, pode falar. não, então, eu tô falando, um caso que, tipo, tinha tudo o que eu achava bacana, apesar de eu não gostar do filme, mas, tipo, no filme eu tinha achado legal, do filme do Coringa, do Joker, tem O a cena, palhaço. tipo, tu fica ambíguo, você não sabe se o cara matou a vizinha dele ou não, porque ele aparece no quarto e na cena seguinte ele tá na janela e as sirenes estão tocando. E aí você fica sem saber o que aconteceu. Só que aí depois do filme o diretor foi lá e falou que ele não matou a mulher. E aí, acaba com toda uma Mistério. discussão em cima do mistério, o que que é, se a partir daquele momento ele já tava louco, se ele tinha perdão ou não, tipo, pra mim, Aí tipo você assim, imagina o eu não tanto de. gosto desse filme. Você imagina quanto vestibular que ia ser destruído se falassem se Capitu traiu ou não traiu. Não sei. Uhum, Tem coisa que não é pra falar. não é, cara. Mas Exato. aí também entra um pouco do. Você acha que aí não entra um pouco da vaidade do cara de querer que mostrar a visão dele, no final Assim, das contas, em tem o vez ego. de. Entendeu? Tem um lance assim, né? Porque, tipo assim, eu vou falar porque eu sou o cara que escreveu, eu sou o diretor, então eu tem que ser a minha visão que está vindo ali, em vez de, En- tipo, né? Às vezes arte tá ali para isso mesmo, para gerar discussão e gerar interpretações en- diferentes. Então, mas se eu acho se o cara precisa falar. Tipo, rapaz, tipo, se o filme todo não se sustenta, tipo, ali, tipo, se Ah, toda a tá. resposta que você tem para não tá ali naquela obra, tipo, então ele falhou. Se é intencional que Ele como saiba, você artista, ele acha que como tem que diretor, colocar no filme. exatamente. Tipo, outro filme que eu gosto bastante, mas eu reconheço que ele tem falhas, que é Donnie Darko. Pô, tem toda uma discussão sobre teorias e tal, mas as respostas pro filme não estão dentro do filme. Então tem um livro pra você ler. Acho que, por mais, tipo, talvez o David Lynch não tivesse pensado em todas as respostas que ele levanta no filme, mas acho que ele
não comentar nada, tipo, só melhora a hora, só melhora o filme. Uhum. Concordo. Bem, pessoal, Tem. temos mais alguma coisa que queremos trocar ideia sobre? Podemos ir para as nossas conclusões e indica ou não indica? Acho. Acho que. Não. Podemos ir para as conclusões. É um filme bizarro. Pra continuar falando, a gente vai continuar falando por horas a fio, eu acho. Então, me Sim. surpreendeu bastante o tempo que a gente ficou, na verdade. Ô, Fael, Essas seu con- microfone deu uma bugada aí pra mim. Alô, alô, alô? Oi, agora Melhorou? foi. Alô, estamos Legal, ouvindo. legal. Então vamos pro Faero, então, aproveitar. Você pode sua conclusão do filme e se você indica ou não indica. Então, no momento que eu terminei o filme, eu tava igual alguém comentou, tipo, não sei se eu gostei ou se eu não gostei, sabe? Tipo, eu acho que realmente não tinha entendido ainda o filme, assim. Eu não tinha entendido o que eu deveria sentir sobre esse filme, assim. E aí foi realmente, depois eu fiquei interessado, e aí fui, tipo, ler um pouco, assistir uns vídeos, umas pessoas conversando sobre, assim, e tal. E aí que todos esses temas do medo, das responsabilidades, da paternidade, não sei o quê, foram aparecendo e eu fui entendendo, assim, eu gostei de ver sobre a parte da produção, entender talvez tipo, talvez então é isso aqui que estava na cabeça do David Lynch quando ele estava fazendo esse filme. Então, tipo, isso começou a me dar um pouco, entender o processo de onde saiu essa obra, assim. E daí eu comecei a achar legal, assim, comecei a, tipo, achar bem interessante. Porque por mais que o filme ele é maluco, absurdo e difícil de entender, assim, tem coisas que realmente eu acho que sei lá, nem tem sentido mesmo, assim. A cena do lápis lá, dele fazendo borracha com a cabeça do cara, sei lá, pra mim parece que realmente ela não conecta com nada, assim. Ela tá lá só pra ser um sonho absurdo mesmo, assim. Não sei, mas assim, eu acho que apesar disso, tem muita coisa no filme, assim, que é interessante, que dá pra gente conversar sobre, que dá pra gente fazer teoria, dá pra gente discutir. E sem contar que tem a trilha sonora que, tipo, tecnicamente ela é muito interessante, ela é muito diferente, assim, muito bem feita, assim, né? E isso é um consenso mesmo, assim. Eu senti isso vendo o filme, e o Rafael falou que ele sentiu também, mas se você vai ler, é um consenso, é uma das coisas mais aclamadas, assim, do filme, é que, tipo, a trilha sonora. Ou, tipo, o design, né, de som do filme. E o boneco também, do bebê, tipo, ele é muito impressionante também. E o filme tem, tipo... Ele tem, assim, ele não é só absurdo, assim, só maluquice. Ele tem um personagem, ele tem meio que a historinha desse personagem. Ele começa de uma forma mais linear, que a gente falou, a primeira cena dele na casa da família da esposa. Ela é a coisa mais linear do filme, aí depois ele fica maluco, então ele começa de uma forma linear, você meio que apega um pouco, assim, você meio que entra um pouco naquele mundo antes dele ficar maluco, totalmente maluco. Então ele tem assim, ele não é só um monte de coisa aleatória, ele tem assim uma estrutura que te ajuda a entrar um pouco nele e aí ficar tentando, tipo, ficar intrigado, tipo, o que será que é isso? O que que isso significa? Por que que isso aconteceu? Então eu acho que ele tem muito valor nisso, assim, como um produto de entretenimento mesmo, assim, de uma coisa pra você assistir e te deixar meio interessado, assim, no que tá acontecendo. A Bea ia falar alguma coisa? Tava parecendo Não, que ia não, tava. comentar. Não, tava só prestando atenção.
Então, tipo assim, eu meio que no fim tive esse entendimento e eu decidi, tipo, percebi assim, que com esse entendimento eu gostei do filme, assim, eu gostei. Acho ele bem interessante. E daí, tipo, você talvez meio ousado, mas assim, eu recomendo o filme. Talvez assim, né, tipo, com ressalvas, assim, tipo, a pessoa tá procurando, quero ver um negócio maluco. Então, ó, Eraserhead é muito bom, recomendo. Mas eu recomendo, sim, eu acho que, tipo, foi uma experiência aí que não foi um tempo perdido, assim, foi algo que me enriqueceu, eu acho. Foi uma experiência que me enriqueceu, com certeza. E, e eu queria comentar que agora eu tô aceitando que o meu canon agora na minha cabeça vai ser que realmente ele é um alienígena. Faz todo sentido. Ele começa em outro planeta, aí ele vai para a Terra com a missão de engravidar uma mulher para criar uma nova raça de alienígenas híbridos. Aí ele tem o filho que é um híbrido e ele começa a tentar criar aquele filho ali, só que ele sucumbe à pressão daquela missão dele. Ele as pessoas ao redor dele começam a ver através da farsa e ver que ele é um alienígena quando a vizinha, por exemplo, olha para ele e vê a cabeça da criança. É que ela tá percebendo que, tipo, tudo isso é um plano, que ele não é da Terra. E aí no final ele desiste do plano, ele mata a criança e ele volta pro. Ele abraça a mulher, vai pra luz, ele volta pro planeta dele, que ele desistiu Vai pra luz, eu tava do esperando plano. você dizer que a mulher lá era a do Mib, a da bochechinha. É alienígena Não, também. ela tá levando ele pra nave mãe pra ele voltar pra casa. Eu acho que é isso. Exatamente. Então recomenda. Recomendo. Recomenda. D, recomenda ou não recomenda? Conclusões finais? Quando eu brinquei lá que era definitivamente uma das experiências que eu já tive, é tipo isso mesmo. E definitivamente não é um filme pra todo mundo, assim, eu não acho que seja fácil de deixar isso pro público em geral e tal. Mas aí, entrando naquela minha teoria lá de que a gente tem que eu gostaria de recomendar os filmes que pessoas que têm gosto parecido com o meu. Eu gostei do filme, não sei dizer, não sei mesmo, assim. Então, tipo assim, mas eu vou recomendar, já adiantando, assim, porque é uma experiência, assim, é um negócio que eu acho que expande o tipo os modos que você pode consumir um filme. Eu acho que ele tanto o sensorial enquanto você assiste, ele dá uns sentimentos, transmite algumas coisas assim, enquanto você tá assistindo. Depois de tentar identificar, interpretar as coisas, sair pesquisando e tal, ele te dá um empurrão em fazer esse tipo de análise, esse tipo de crítica e tal. Ele tem um tema que você consegue trabalhar ali a estrutura, ao mesmo tempo ele tem as coisas a mais que você consegue ir expandindo e tal. Então eu acho que esse tipo assim, eu não sei se as pessoas que têm um gosto parecido com o meu vão gostar ou não pra eu recomendar a partir de gosto. Porque eu não sei se eu gostei ou não. Mas eu acho que como experiência é super válido, então eu vou recomendar sim. Vai lá, testa. Achei que valeu a pena. Deus? Vou pular um suspense, mas eu recomendo esse filme. Mas não como um filme de entretenimento. Eu recomendo esse filme quando você tá na vibe de tipo, cara, quero assistir algo que vai me deixar pensativo pelo resto da minha semana. Aí, pô, é isso, tipo, é o tipo de filme que idealmente você não vai assistir sozinho, porque depois você precisa ter alguém perto de você pra você falar o quê? Foi a Então, primeira eu coisa acho que que você ele é escreveu. Foi a primeira coisa que eu escrevi. Nem precisei assistir o filme inteiro pra chegar nessa conclusão. Mas eu sinto que
é um filme, um filme que traz uma oportunidade, porque ter assistido Cidade dos Sonhos, quando eu assisti Cidade dos Sonhos, foi uma das primeiras oportunidades que eu parei e falei, vou assistir esse filme que é de um cara conhecido pelo tipo de filme que ele faz, conhecido pelo tipo de direção que ele faz, e agora foi meio que uma revisitação disso, de tipo, ter a oportunidade de ver como esse cara trabalha e como esse cara desenvolve as ideias e sentimentos dele. E aí, esse é um filme definitivamente 10 milhões de vezes mais subjetivo do que Cidade dos Sonhos, apesar de Cidade dos Sonhos ser bem mais, ser super subjetivo também, mas esse filme permite uma subjetividade maior. Então eu sinto que é uma oportunidade de a gente poder entender um pouquinho mais de um diretor e conhecer um pouquinho de tipo da história do cinema atual, baseado no que esse cara que é uma referência do cinema atual produziu como tipo um dos primeiros trabalhos dele da vida dele, sabe? Porque daí você pega tipo a Kubrick que falou, nossa, esse cara é genial. Um monte de gente usa esse filme como inspiração para as coisas que eles produzem. Ah, tipo, referências de terror, referências de direção, referências de. Não vou falar roteiro, porque roteiro é um bizarro. Mas o som do filme, a produção de som do filme, é tipo, isso definitivamente afetou a história, considerando a história do cinema, considerando que é um filme, tipo, pequeno, independente, super produzido, assim, tipo, aquela vibe, não tem orçamento, ele é um filme que. Não tem orçamento, gastaram milhares de dólares, enfim. Ele é um filme que permite que a gente entenda muitas outras coisas que apareceram depois, porque as pessoas que fizeram essas coisas que vieram depois tiveram essa experiência que a gente está tendo agora. Então eu recomendo muito por causa disso. É isso. Boa. Beck? Cara, então, definitivamente é um filme, é o que eu tenho a dizer. Mas, cara, assim, seguindo na contramão de todo mundo, acho que não é um filme que eu recomendo. Assim, ele. Ele é muito, tipo, ele é muito cinema demais, assim, pra ser o. Pra indicar, assim, provavelmente seria só pra. Realmente, assim, pra quem já conhece muito de cinema e quer pegar. Descobrir as origens de alguma coisa, os elementos, assim. De certa forma, tipo, ele é muito. Acho que não tem nem como dizer metafórico pra ele, porque não tem coisa assim. Eu acho ele um filme interessante, ele é um filme muito bizarro. Me deixou pensando no, nele, nas mensagens que ele passa muitos dias depois. Mas ainda, tipo assim, o fato, ele é bizarro demais. Ele passa do ponto. Então, tipo, não é. Tipo, é um filme assim, não. Igual ele falou, tipo, indicar só para um certo grupo de pessoas que se reúnem para falar sobre filmes na internet. E. Mas assim, dificilmente, tipo, sei lá, vê esse filme aqui, que acho que você vai curtir, ou se quiser ver alguma coisa diferente, tem outras coisas assim. Ele passa, tipo, ele, ele questiona mais do que entretém. Eu achei isso. Então, por esse fato, eu não indico Eraserhead. Boa, boa. Bem, eu vou comentar que eu indico o filme pelo simples fato de que depois que eu terminei de assistir o filme, eu senti vontade de ver mais filmes diferentes. Então, irei indicar o filme por esse motivo. Porque eu acho que foi um filme que conseguiu despertar um sentimento em mim de querer ver outras coisas diferentes, fora do, digamos assim, do, do arroz com feijão, né? Digamos assim. Que a gente Usar tem. mais um Mubi.
Pode ser que tem bastante filme diferente lá, é verdade. Mas Agora eu tenho que usar mesmo. Então eu esqueci de cancelar os 7 dias. Então tem 30 dias aí aí, pra... É assim que eles te aliás, pegam. na lista lá tem um filme do Ip Man, cara. Que esse eu não vi. Mubi. Aliás, fica aí, ó, a dica que agora provavelmente é tarde demais, mas eu fui lá no MUBI, eu não consegui assistir no MUBI porque aqui no Canadá ele não tá disponível no MUBI. Mas eu fui lá, criei uma conta, aí eu, tipo, vi que não tinha o filme e falei, então eu vou cancelar já, senão depois eu esqueço. Aí quando você vai pra cancelar, ele fala assim, opa, não vai embora não, aqui ó, em vez de uma semana de graça, toma aqui um mês de graça. E aí eu falei, não quero. E aí acho que ele dava até um desconto lá, mas aí eu cancelei mesmo porque eu não ia ver mesmo nada. Então, tipo, é melhor cancelar, senão depois eu esqueço e aí ferrou. Exatamente. Mas aí, Mas ó, tipo, dá pra ganhar mais se fizer um charme. Bem, então, basicamente eu indico o filme justamente por causa desse sentimento que me provocou. Eu acho que tem pessoas que têm um gosto parecido com o meu, pode ser que se sintam com vontade de ver coisas diferentes. Eu acho que isso é importante. Acho que é bom a gente ver diversos tipos de filme. Bom, então, o próximo Clube do Filme vai ser um filme temático, certo? Fechamos Exatamente. no tema de um filme natalino? Ou pelo menos de fim de ano, né? Festas de fim de ano, Vale que aí Die Hard. abrange. Eu tava pensando em indicar exatamente esse filme. Eu sabia. Qual filme? Die Hard. Duro de Matar. Grande Die Hard. A gente não fez Duro de Matar ainda? Não. O Fael ainda não teve oportunidade. Eu ainda não tive a oportunidade, não chegou na minha vez, mas Agora é a chance. Agora é a mas chance. se for ter votação para esse filme, essa é a minha indicação, aliás. Aí, seguindo a nossa rotina de filmes temáticos, aí eu peço que cada um pense em um, me passe, e a gente bota lá pra fazer a votação interativa no Instagram. Uhul! Pô, pior que eu já tenho o filme também. Eu tenho que ver uma lista. Qual que é essa? Quer dar spoiler ou você acha que... Ou a gente fecha aqui a Não, stream tipo, rapidão, assim? Não, pra mim não tem, tipo, nenhum problema. Tipo, seguindo a minha coisa ali de filmes nacionais, eu ia fez até bastante sucesso quando saiu o Tudo Bem no Natal que Vem, da Netflix, o Fernando Hassum, depois de Mago. Tá Tudo Bem no Natal que Vem mesmo? Tudo bem no Natal já que assisti. vem, Tudo Bem no Natal que Vem. Aí. De Então já Natal. temos dois. Inclusive tá na minha lista também de filmes pra ver. Então, É isso. Então ficaremos aí esperando a indicação de todos para poder colocar no Instagram da B. E dessa vez eu farei o negócio mais corretamente e esperarei passado do momento lá pra ver o resultado final. É que antes eu não esperei porque eu achava que sumia o story, mas agora eu descobri que tem como recuperar. Fica essa lição aí. Entender a ferramenta que está sendo usada. mas tá bom. Então, Então, fechamos isso aí. por hoje, pessoal? Fechamos. Creio que sim. Então fica semana que vem, que é na outra semana. Exatamente, esse é o espírito. Primeira semana de dezembro, dia 15. Muito bom, pessoal. Falou, pessoal. É isso aí. Valeu, pessoal. Falou. Falou. Boa noite. Até mais.